Olá, o momento de aprendizagem hoje, em linguagens, nós vamos fazer o corte com a literatura de cordel. Vocês terão acesso a esse gênero textual para uma abordagem e até mesmo para trabalhar a temática que está sendo desenvolvida, que é com relação aos estudos sobre o Monte Everest, né? Sobre como ultrapassar barreiras, como conquistar objetivos, como escalar montanhas, sejam elas literais ou metafóricas, tá certo? Então vamos ver aqui um pouquinho sobre a origem, né, do cordel. Ele, como nós conhecemos hoje, ele teve origem em Portugal ainda na Idade Média, e ele era produzido pelos trovadores, tá certo? Pelos menestréis. Aqui um exemplo de uma gravura da época que ilustra bem como a música está relacionada diretamente com essa literatura, que é a literatura de cordel. Inclusive, alguns dos instrumentos, ainda medievais, eles fazem parte da literatura de cordel hoje. Principalmente um instrumento chamado rabeca, é muito parecido com o violino, tá certo? Então, é um exemplo aqui de como a literatura de cordel ela foi desenvolvida durante séculos e a origem dela é lá de Portugal. Então a literatura de cordel ela foi sendo popularizada e no Brasil por volta do século XVIII ela também ficou conhecida como a poesia popular, tá certo? Porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, o que possibilitava que a população mais simples também entendesse. Então, essa é uma das principais características da literatura de cordel, é a linguagem simples. Essa linguagem simples, ela beira o coloquial, que é essa fala que geralmente nós usamos no processo de comunicação, carregada, essa linguagem também é carregada de vícios de linguagens, também é carregada de regionalismos, que são essas palavras específicas de cada região, e o Nordeste ele tem uma grande facilidade em construir regionalismos, e aí você vai perceber como essas palavras elas estão inseridas dentro dessa literatura de cordel. Aquilo que nós conhecemos como também literatura de cordel, ela literalmente recebeu esse nome porque os livretos que são produzidos ainda hoje, eles são vendidos, pendurados em cordões, em varais, e afixados com pegadores de roupas ou clipes, e aí por isso que recebe esse nome, né? Eles são vendidos, comercializados, pendurados em cordões, cordéis. Daí vem esse nome aí. E aqui um exemplo da literatura de cordel que você pode encontrar em qualquer feira livre de qualquer cidade aqui do Nordeste. Você encontra isso com muita facilidade. E cada livreto desse aqui tem um valor aí de R$ 1, R$ 2, R$ 3. São livros bem acessíveis, tá bom? Com a linguagem, é uma das marcas, né? A linguagem bem acessível. O texto ele é escrito com uma métrica fixa, talvez aí seja um dos maiores desafios para aqueles que estão começando a estudar o cordel, e com rimas que fazem a musicalidade dos versos, né? É importantíssimo isso aqui. Nós vamos ter exemplos aqui para mostrar a construção das rimas nesses versos. E sobre a métrica fixa eu falo daqui a pouco mais um pouco. Mas um dos pontos mais importantes do cordel é que ele precisa tratar dos costumes locais, né? O que ajuda a fortalecer as identidades regionais. Por isso que ele tem tanta acessibilidade. Por isso que o nordestino, num geral, ele gosta muito desse tipo de literatura. E aqui uma coisa importante que eu ainda não falei, o público-alvo são as pessoas das camadas mais pobres. Vocês vão perceber que muitos desses textos aqui, eles são de fáceis memorização. Você memoriza com muita facilidade, porque muitas das pessoas que têm acesso a esses textos aqui, elas são analfabetas, elas não completaram a sua escolarização. Então, mesmo não sabendo ler, se alguém tiver essa oportunidade de fazer essa leitura, as pessoas elas decoram com muita facilidade, né? Por isso que muitas histórias de cordel elas são contadas e recontadas apenas de maneira oral. Uma coisa muito importante e interessante é com relação à xilogravura, né? A literatura de cordel
ela também é conhecida por ter juntamente com ela esse estilo artístico de pintura, né? Que é a xilogravura que ilustra as páginas dos poemas. E aqui alguns exemplos de xilogravuras. Um dos mais importantes do Nordeste é o J. Borges. Ele mora numa cidade do interior de Pernambuco chamada Bezerros. Então ele ainda está vivo, bem atuante, e ele constrói dentro do seu ateliê, dentro de uma temática bem nordestina, uma temática que faça parte do cotidiano das pessoas. E esse material ele é produzido em madeira. E eles colocam pintam a madeira e depois eles transferem essa imagem para o papel. E o resultado é aquilo que nós temos dentro dos livretos de cordel. E aí, voltando aqui a falar um pouquinho sobre a estrutura, esse nome aqui, sextilha, ele nada mais é do que uma estrofe com 6 versos. Esse nome é herdado da cultura portuguesa, e são 6 versos, e cada verso com 7 sílabas. Esse talvez seja um dos maiores desafios para aqueles que estão iniciando realmente, como havia dito, a conhecer a literatura de cordel. Porque cada verso ele precisa ter o mesmo número de sílabas. Mas esse talvez não seja a sua preocupação inicial. Então, se você está interessado em começar a construir, a produzir um cordel, a parte da rima ela termina sendo uma aliada bem interessante para você iniciar. Eu vou mostrar daqui a pouco como isso acontece. Então, tá aqui, ó, estrofe de 6 versos com 7 sílabas. Esses 7 sílabas também é conhecido como redondilha maior ou também versos heptassílabos, tá bom? E é um estilo muito usado nas cantorias. Esses cantadores ou repentistas, também chamados de emboladores, fazem alusão a qualquer tema ou evento usando o ritmo de baião. Esse ritmo aqui ficou muito popular na voz e nas músicas de Luiz Gonzaga. Aqui um exemplo, está vendo aqui, ó, uma estrofe apenas, 6 versos, e observe aqui essa construção das rimas. Ela sempre vai acontecer, na verdade, na maioria dos casos, vai acontecer aqui no segundo verso, no quarto verso e no sexto verso. Aqui, ó, a palavra saudade rimando com falsidade e rimando com infelicidade. Então, se você pensa em começar a escrever, uma das primeiras observações é que o segundo, o quarto e o sexto verso, eles possam rimar entre si. Ou professor Flávio, e os demais? Não, os demais não precisam rimar entre si. Se você conseguir construir versos no segundo, no quarto e no sexto lugar aqui da estrofe, a rima a musicalidade ela vai acontecer naturalmente. Um exemplo agora de um cordel que foi produzido por mim, ilustrado aqui por Tiago Lobo. Então aqui esse livro ele foi publicado pela CPB. Esse livro ele tem um público-alvo, a educação dos anos iniciais, especificamente o Fundamental 1, né, o que compreende aí o quarto, o quinto ano. Essa linguagem é voltada para esse público. E aqui um exemplo de uma das estrofes que estão no livro, né? Que ó, era no tempo de guerras e o povo se escondeu, sabiam do seu erro, no que criam se perdeu. Sentiram falta do Senhor, outra lição aprendeu. Então olha aqui o segundo, o quarto e o sexto versos rimando entre si. Então basicamente, para quem quer iniciar, essa é uma orientação bem fácil para que você possa começar a construir os versos para o seu cordel. E esse vai ser o meu desafio, essa é uma proposta minha. Vocês estão aí, a princípio, discutindo uma temática relacionada a escalar, né, desafios. Está aqui uma xilogravura de uma montanha. E a minha proposta, o meu desafio, é que vocês possam começar a construir, tá certo? Os cordéis de vocês. Brinquem com as palavras, abusem das rimas. Se não der certo, é só passar a borracha e começar novamente. E já vou afirmar aqui que estarei esperando, né, ter acesso a esses escritos de vocês, né? Não fiquem tímidos, não fiquem com vergonha.
comecem a expressão é essa mesma, é brincar com as palavras e comecem a produzir, porque esse estilo é um estilo muito interessante, é um estilo fácil de se produzir e é um ritmo, é um estilo também muito contagiante. Então, um abraço e até a nossa próxima aula.